Oi, turma, tudo bem? Hoje vocês vão estudar um gênero narrativo, a lenda. Antes mesmo da invenção da escrita, as pessoas já tinham o costume de contar histórias. E elas iam contando as histórias de boca em boca. Uma pessoa conta para outra, que conta para outra, que conta para o filho, que conta para o neto. E assim, essas histórias iam passando de geração em geração. Essas histórias têm uma característica de serem bastante fantasiosas, de utilizarem-se de elementos da fantasia, da imaginação das pessoas. Mas essas histórias também sempre tinham uma ligação com a realidade, pois tentavam explicar algo, um acontecimento, algo da própria realidade das pessoas. Então, essas pessoas buscando explicação, elas criavam histórias colocando seres fantásticos, que são seres que na realidade não têm prova de que existam ou não. Então, estas lendas, que você deve conhecer muitas, por exemplo, o Saci Pererê, o Boitatá, a lenda da Iara, e a Mula Sem Cabeça, e tantas outras do folclore brasileiro. Então, a lenda faz parte do gênero narrativo, então possui características desse gênero, do gênero narrativo. Que características são essas? Então, como a própria palavra narrativo fala, é uma narração. E a narração lembra o quê? Do era uma vez. Lembra de uma história contada por alguém. Não é isso? Então, quais as características, então, desse tipo de texto? Primeiro, se essa história é narrada, ela é narrada por alguém. Quem é esse alguém? O narrador. Isso mesmo. O narrador, ele pode ser observador ou narrador personagem. O narrador personagem é aquele que, além de contar a história, também participa da história. Então, ele sempre vai narrar a história em primeira pessoa, falando que ele mesmo estava lá. Como que nós percebemos isso? Através da própria narrativa, porque sempre vai estar presente o eu. Eu vi, eu estava lá, eu participei, eu dormi, eu comi. Então, quando a gente vê esse tipo de citação no texto, significa que esse narrador também é um personagem. Mas tem também aquele narrador observador. É aquele tipo fofoqueiro, sabe? Que não participou, mas ele viu e conta tudo o que ele viu. Então, ele vai usar sempre os pronomes, os verbos em terceira pessoa, porque ele não participou da história, ele somente conta o que viu. Então, ele sempre vai se referir, eles estavam, ou ele estava, ou ela estava, eles fizeram, ele fez, ela fez, sempre se referindo ao outro, certo? Bom, então se essa narrativa, ela tem um narrador que conta uma história, mas essa história é sobre quem? Então vem aí um outro elemento da narrativa, que é os personagens. Os personagens são elementos fundamentais numa narrativa, porque sem personagem, como nós teríamos uma história? E esses personagens, eles podem ser divididos também. Podemos ter os personagens principais, aqueles sobre a qual a história é contada, ou também aqueles que participam da história em segundo plano, em segundo lugar, né? Que são secundários, que estão lá, mas não são essenciais, não é em torno deles que a história gira, certo? Bom, então se essa narrativa, ela conta a história de alguém por um narrador, e onde que essa história acontece? Então, isso é outro elemento da narrativa. O lugar. Em que lugar que ela acontece? Como que nós vamos saber que lugar que a história acontece? Observando a narrativa. Ela vai trazer elementos que vai localizar. Por quê? Porque toda história, ela vai trazer algumas palavrinhas-chave que a gente percebe onde é que essa história ela aconteceu, né? Às vezes pode ser na floresta, no palácio, numa tribo indígena, na rua, no shopping. Então, lendo o texto, nós vamos perceber que lugar é que a história se passa. Outro elemento da narrativa é o tempo. Por quê? Porque se essa história aconteceu com algum personagem, com alguém, se ela é contada por um narrador, se ela aconteceu em determinado lugar, ela também aconteceu em determinado tempo, quais elementos vão marcar o tempo da narrativa? Nós podemos observar algumas palavras que marcam períodos do dia. Por exemplo, uma manhã chuvosa, uma tarde ensolarada, ou uma madrugada fria. São exemplos. Pode estar na narrativa, mas também podem não estar. E podemos observar, então, se há alguma citação de um tempo atrás, há pouco tempo, ou há muitos anos atrás. Então, tudo isso vai marcar o tempo. Podemos perceber se isso faz tempo que aconteceu, se é um tempo
muito passados num tempo próximo, certo? Outro elemento da narrativa é que toda narrativa, ela vai gerar um conflito. Então, o que é a história? A história é que acontece alguma coisa ali, é o que envolve a gente a ler ou a ouvir essa narrativa. Alguma coisa vai acontecer. E aí, isso que acontece na história, que chama a atenção da gente, esse problema chamado de conflito, é o que vai fazer a história se desembaralhar. E qual que é a nossa expectativa? Chegar ao final e ver o que acontece, como se resolve a história. Então, essas narrativas, elas também têm um conflito e uma resolução do conflito no final ou não. Então, a nossa expectativa é essa, é ouvir até o final ou ler até o final e descobrir o que é que acontece, como que essa história acaba. Esses elementos da narrativa, então, que vocês vão observar na lenda, vocês também observam em outros textos narrativos. Hoje, vocês vão ver uma lenda, vocês vão ver o vídeo de uma lenda e vão observar todos esses elementos. Vão assistir a lenda, prestando atenção se vocês percebem a presença de personagem, a presença do narrador, que narrador quer ver se ele está participando da história ou se está contando a história. Vocês vão ver se essa história, onde que essa história acontece, qual o lugar, qual é o tempo, se é muito tempo atrás ou se marca algum período do dia. E também, qual é o fato desencadeador de tudo dessa narrativa, do conflito dessa narrativa?